Não sabia que você era reservista, não. Eu sou reservista. Por ter servido o serviço militar obrigatório ali com 18 anos, né? Acaba que você vira um profissional, né, da reserva. O que significa isso? Que você é reserva mesmo, é uma força militar reserva que fica disponível para lutar ou para ser convocado em caso de uma guerra ou uma necessidade urgente. E essa força de reservistas, ela é composta por cidadãos de um país que combina uma carreira militar com uma carreira civil. Então, no caso, o que eles falam assim é que a gente não é mantido sob armas, a gente não tem a profissão militar e a gente não vive disso, a gente tem uma outra profissão, mas significa que por eu ter servido ali o meu serviço militar obrigatório, a gente faz juramento disso, inclusive, né? O papel principal é estar disponível para lutar quando a nação se mobilizar. Mas isso daí é uma coisa que é muito propícia para países que mantêm, que estão em tempo de paz, né? Então você consegue minimizar gastos aí de um país com esses gastos de exército, esses gastos militares em épocas de paz. E aí, se tiver uma guerra, alguma coisa assim, você é convocado, você é chamado, né? É isso daí. E da onde vem esse negócio de dia de reservista, né? O que temos aí? Quem é esse Então, cara aí na tela aí? esse Parece é o o, Barbosa, o bigodinho aí, mas não é, né? Mas não não é. é o Rui Barbosa, esse daí é o Olavo Bilac, cara. Esse daí é um fervoroso defensor ali do serviço militar obrigatório, né? É um cara, ele é filho de um tenente, de um major, na verdade, né? Filho do Brás Martins de Guimarães Bilac. Ele foi major e médico do 3º Batalhão de Voluntários da Pátria e ele combateu na guerra da Tríplice Aliança, que a gente falou aqui já, e também da Delfina Belmina dos Guimarães, né? A mãe dele, né? Então, o Olavo Bilac, ele foi jornalista, contista, cronista, ele considera o papel dele aí um representante fundamental aí do parnasianismo aqui no país, né? Ele é um expoente desse movimento parnasiânico, né? E ele foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 15 da instituição, sendo que o patrono da Academia Brasileira de Letras é o Gonçalves Dias, né? Quando o Olavo Bilac ele era criança, ele era um aluno extremamente aplicado e ele conseguiu uma autorização especial para entrar na Faculdade de Medicina da UFRJ, no Rio de Janeiro, aos 15 anos. E como a medicina, na verdade, era uma paixão do pai dele, né? Que ele serviu nessa campanha que eu falei da Guerra do Paraguai, mas nunca foi uma carreira que o Olavo Bilac se interessou, né? Já na faculdade ele trabalhou, arrumou um emprego ali na redação da Gazeta Acadêmica e ele descobriu que o jornalismo era a praia dele, era o que mais se interessava, muito mais do que pela medicina, né? Aí, por esse motivo, o Olavo Bilac ele não chegou a concluir o curso de medicina e depois ele começou a frequentar um curso de direito quando ele se mudou para São Paulo, mas ele também não terminou. O negócio dele, realmente, a vocação dele foi pela literatura. Ele ficou bastante conhecido por ter feito muitas obras para literatura infantil também, né? E muito pela participação cívica dele, né? Esse lado que ele tinha, ele era um republicano ativo, um nacionalista, também forte opositor ao governo militar do Marechal Floriano Peixoto, né? Mas, no entanto, ele era um defensor do serviço militar obrigatório e ele era um nacionalista. Inclusive, é dele a letra do hino à bandeira, né? Então, ele era realmente um defensor do serviço militar, ele exaltava muito isso, participou de campanhas aí para alistamento, para convocar, né, jovens aí para o alistamento militar, e era uma época que o exército ele estava muito forte, tinha recém acontecido a proclamação da República, né, a gente está falando aí de 1889, né, então o exército tinha uma força muito grande na época. Aí, falando um pouquinho das homenagens também que foram feitas para o Olavo Bilac, né? Esse cara que é um cara
expoente, aí, um cara incrível, né? Em Lisboa, acho que tem uma fotinha aí que eu mandei, eles fizeram um jardim que ele foi construído em 1747, no Largo das Necessidades, e depois ele foi renomeado como Jardim Olavo Bilac, em homenagem ao poeta brasileiro, né? Esse projeto essa foto que está à direita aí, que tem esse obelisco, né? Ele é atribuído ao arquiteto Manuel Caetano de Souza, e ele fica na frente da capela do Palácio das Necessidades, que possui também ali um parque infantil e um chafariz, né? Então, essa daí é uma praça em Portugal, em Lisboa, em homenagem ao Olavo Bilac. É em Lisboa mesmo? É em Lisboa mesmo. Tá. Sim, é em engraçado Lisboa. Que essa foto à direita me lembra um pouco, assim, nesse ângulo aí, o pátio do colégio aqui em São Paulo, né? No solar da Marquesa de Santa. Você vê a influência da arquitetura portuguesa, né, cara? Você vê nitidamente. Eu achei que você ia falar assim, me lembra alguma coisa de alguma cidade colonial espanhola, alguma coisa assim, que também tem influência, né? Você vê pelo design dos prédios, assim, pelas curvas, pelo obelisco, né? Você vê que tem uma coisa de cidade colonial de Espanha ou Portugal, né? E à esquerda ali, esse monumento é um monumento bastante polêmico, essa estátua aí, é uma estátua que ela foi feita... Onde que está isso daqui? Eu tinha... perdi minha colinha aqui. Na verdade, tá aqui, achei. Essa estátua aqui, que eu pulei aqui uma coisa, essa estátua ela chama estátua Idílio, ou o Beijo Eterno. Ela foi feita em homenagem à obra do Olavo Bilac, e hoje ela está ali no Largo São Francisco, em São Paulo, na frente da Faculdade de Direito, onde o Olavo Bilac estudou, né? Ela foi construída em 1920, o Olavo Bilac morreu em 18, e foi feita em 1920 pelo escultor sueco chamado William Zadig, né? Não sei se é assim que se pronuncia, e ela é parte de um conjunto de 3 obras que foram encomendadas pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto para homenagear o poeta, né? A obra era composta por um busto do poeta, um bandeirante e o idílio, né, que representa o amor entre um jovem francês e uma índia, né? O busto do Olavo Bilac foi colocado na Faculdade de Direito, dentro da faculdade. O bandeirante foi instalado no bairro de Pinheiros, e o idílio, ele a princípio tinha sido instalado em uma praça no Cambuci. Aí acharam muito ficaram escandalizados, assim, né? Ficaram chocados aí com o sexualismo aí da estátua, pediram para retirar. Depois ela ficou um tempo armazenada nos depósitos da prefeitura e foi instalada na entrada do túnel 9 de Julho. Aí, na década de 70, ela ficava ali no túnel 9 de Julho. Aí, quando teve aquela passagem ali para os ônibus e tudo, que eles tiveram que dar uma largada, ela saiu de lá e quase que vai de novo para os depósitos da prefeitura, e acabou, por conta de uma organização de alunos aí da São Francisco, acabou indo ali para frente da escola, onde eles estão ali, permanecem se beijando até hoje, esses amantes incompreendidos, né? Aí, uma curiosidade do Olavo Bilac, cara, eu estava lendo aqui uma coisa engraçada. Em 1897, ele acabou perdendo o controle de um automóvel dele que chamava Serpolette. Você conhece essa marca de automóvel? Como é que chama? Serpolette. É uma fábrica francesa de veículos a vapor. A vapor ainda, hein? A vapor. Tem que botar lenha, provavelmente, no carro. 1897. Ele bateu numa árvore na Estrada da Tijuca, no Rio de Janeiro. E esse foi constatado como o primeiro motorista a sofrer um acidente de carro no Brasil. Nossa Senhora, então não estava em alta velocidade para sofrer acidente, né? Bastava andar. E o cara de a vapor conseguiu bater o carro, né?
Imagina. É que nem você bater de carro lá em Ilha Grande, né, cara? Que não tem carro lá. Você vê uma vez na vida você vê uma viatura ali da Guarda Florestal, uma coisa assim, passando, mas é engraçadíssimo, né, cara? O cara bater de carro sem nem existir carro no mundo, né? Mas ele foi o primeiro. Bateu numa árvore? Bateu numa árvore, bateu sozinho. Imagina como é que devia ser a precariedade ali dos comandos e dos controles de um carro, né? Eu tava voltando na balada, tá certo, né? No mínimo, do Rio de Janeiro, né? Pois é. Que de ano foi? 1897, exatamente. Nossa. 1897. Será que tocava nas baladas naquela época, hein? Devia ser. Eles não tinham rock, né, cara? Tinha nada, não tinha, devia tocar bar, Beethoven. Nossa, meu, olha essa baladinha do Beethoven, gatinha. Imagina. Famoso, esse cara mais famoso. Né? Mais agitado, mais animado, mais. Nossa Senhora. Tá certo. Bom, para finalizar aqui, eu queria falar uma coisa super interessante do Bilac, né? Ele já foi retratado várias vezes como personagem na televisão, no cinema, mas uma coisa que eu achei muito interessante trazer aqui para a gente citar, para eu fechar aqui meu assunto, o Olavo Bilac ele tem um poema chamado Língua Portuguesa. Né? Esse poema ele é um soneto, né? E ele aborda o histórico da língua portuguesa, que já é um tema que foi tratado anteriormente por Camões, mas nesse soneto a história ela é contada em 14 versos, são 2 quartetos e 2 tercetos, 2 versos com quatro linhas, né, vamos supor assim, e 2 com 3 linhas, constituído de versos decassílabos, heróicos. É muito interessante isso daí, porque os versos decassílabos, cada frase é constituída de 10 sílabas, ou foneticamente 10 sílabas. Encaixa a divisão como se fossem 10 sílabas, né? E o acento tônico, ele ocorre na 6ª sílaba e na 10ª sílaba. É muito interessante isso daí, que a gente vai ver um exemplo disso numa música do Caetano Veloso chamada O Quereres, que ele fez exatamente pegando uma influência muito grande desse poema Língua Portuguesa, né? E ele vai fazer exatamente essa divisão de soneto usando as 10 sílabas, usando esses versos decassílabos heróicos, dividindo em 10 sílabas, acentuando sempre na 6ª e na 10ª sílaba. É um trabalho poético muito interessante, muito rebuscado do Caetano. E isso daí também tem uma outra música do Caetano que chama Língua, que fala gosto de sentir minha língua, roçar a língua, de Luiz de Camões, então ele já faz, já vai parodiando aí o Olavo Bilac quando ele cita a referência de Camões e tudo, e de uma forma bastante metafórica ele vai citar a última flor do Lácio, né, que é onde ele fala flor do Lácio, sambódromo, luz América Latina, em pó, o que quer, o que pode essa língua, né? Que exatamente é um trecho desse poema aí, Língua Portuguesa, que fala a última flor do Lácio, inculta e bela, referindo-se que a língua portuguesa foi a última língua neolatina formada a partir de um latim vulgar que era falado pelos soldados da região italiana do Lácio. Então ele cita em uma música um trecho do poema, faz uma paródia, e no Quereres ele faz essa divisão em decassílabos, que você vai poder sentir bem que ele fala assim: onde queres revólver, sou coqueiro. Então ele pega na 6ª e na 10ª, onde queres dinheiro, sou paixão. Então é 6ª e 10ª sempre as acentuações. Então vou pedir para o Marcelão aí, DJ colaborante aí da noite, mandar o Quereres para a gente. Onde queres revólver, sou coqueiro, e onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo, e onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta.
E onde voas bem alto eu sou o chão. E onde pisas o chão minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim e o não, talvez. E onde vês eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o limão. E onde queres cowboy, eu sou o chinês. Ah, bruta flor do querer. Ah, bruta flor. Quero Maravilha. aproveitar, então, quando eu vi que você ia falar do Olavo Bilac, eu vou falar um poema dele aqui, que é o único que eu conhecia, se bem que eu não, obviamente eu não conheço ele inteiro, também não sei declamar, né? Mas eu vou ler aqui um poema de Olavo Bilac. Vamos lá? Né? Ora direis ouvir estrelas, certo perdeis o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e, ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Tá, Então, que eu... Tá aí, Ele... essa é muito legal de Olavo Bilac, né? Pô, muito legal, hein? Faltava essa declamação aí pra gente fechar, que bonito. Pena que não deu tempo de ensaiar. Eu peguei aqui no improviso aqui, mas Fazia um jogral, né? Aliás, no quartel, cara, a gente teve que fazer um jogral. Foi uma coisa, uma daquelas coisas absurdas de quartel, que era uma espécie de uma punição, e a gente teve que fazer um jogral, e era de... Como é que era? Da Ijuca Pirama. De quem que é? É do Gonçalves Dias. A gente teve que fazer um jogral. E aí, jogral na escola fica um negócio robótico, né? Não, na escola que se fosse, né? Porque você tem um pessoal com mais sensibilidade. Era no quartel, aquele bando de ogro, né? E você tinha que falar com aquela entonação. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não vai ficar legal. Nossa senhora, foi péssimo. Mas era uma punição, todo mundo teve que estudar o poema. Eu nem lembro por quê, ainda vou lembrar isso daqui, vou trazer essa história um dia.